Oi meninas, então hoje a gente vai dar continuidade ao tema câncer de mama. Vou falar um pouco sobre os sinais e os sintomas, os exames de rastreamento, o que é, quais os principais e também sobre o tratamento. Como eu posso suspeitar de que estou com a doença? O sinal mais comum que pode aparecer é um caroço, um nódulo, né? As características dele é que ele é endurecido, ele é fixo, quando você tenta mover, ele está aderido mais à parede profunda, você não consegue mexer, e geralmente ele é indolor. Geralmente ele pode alterar o formato da mama, às vezes pode, porque ele deforma um pouquinho o tecido em volta do tumor, às vezes pode fazer um abaulamento ou pode também ficar mais afundado no local onde que ele está, fazendo uma retração na pele. Eu posso ainda ter uma alteração no bico da mama, no mamilo. Ele pode sofrer uma inversão, que é tipo um afundamento. Também é um sinal. O terceiro é que a pele da mama pode ficar um pouco avermelhada, pode ficar retraída, ou ela pode ficar num aspecto que a gente chama de casca de laranja. Ainda pode sair do mamilo alguma secreção, pode sair espontaneamente, que não é leite. Às vezes ela pode ser clarinha ou pode vir com um pouco de sangue. E por último, ainda pode aparecer nas axilas alguns caroços, ou então pode aparecer no pescoço. Eu devo fazer o autoexame? É importante fazer o autoexame, mas nós temos que ter em mente que ele não é capaz de detectar o tumor no início, quando é maior a chance de cura. Então, ele não vai substituir os exames de rastreamento, que eu vou falar logo a seguir, cujo principal é a mamografia. Como é feito o autoexame? Então, em frente ao espelho, você vai observar se encontra qualquer alteração na mama dessas que eu já falei anteriormente. Você vai observar com os braços abaixados e vai repetir essa observação levantando os braços e depois colocando os braços na cintura, no quadril. E observa se tem alguma alteração. Depois você pode fazer no chuveiro, pode fazer deitada ainda o exame do toque, apalpando. Com a mão direita você vai apalpar a mão esquerda e vice-versa. Observando, fazendo movimento circular, apalpando, para procurar se tem algum caroço ou alguma outra alteração que você consegue perceber com o toque. E ainda apalpa embaixo das axilas e depois pode apertar o mamilo para ver se sai alguma secreção. É importante que o autoexame ele deve ser feito naquelas mulheres que menstruam 7 dias após a menstruação, porque senão a mama fica muito inchada. Você pode detectar algum nódulo que depois ele vai sumir. Então, o ideal é que seja feito 7 dias após a menstruação. E para aquelas mulheres que não menstruam, pode marcar uma data fixa e fazer sempre naquele dia. E os exames de rastreamento, eles são aqueles em que a mulher não está sentindo nada, mas ela faz rotineiramente para pesquisar se tem alguma alteração. O mais importante deles é a mamografia, porque ela consegue detectar o tumor bem no início, quando ele ainda tem menos de 1 centímetro. Ele ainda não consegue ser palpado e a mamografia já consegue detectar. Então, quando ele está nesse tamanho, as chances de cura chegam até a 95%. Quando eu devo iniciar a fazer a mamografia? Segundo a última atualização da Sociedade Brasileira de Mastologia, deve ser iniciado aos 40 anos e se fazer uma vez por ano até os 74 anos, ou então até 7 anos da expectativa de vida da mulher. Nós ainda temos a ultrassonografia. Ela não é considerada um exame de rastreamento, mas ela é usada como uma complementação diagnóstica. Geralmente, quando a mulher tem entre 40 e 49 anos, a mama dela ainda pode apresentar algumas características de uma mama jovem, que é aquela mama mais densa, mais granulada, que é difícil de conseguir detectar o nódulo à mamografia. Então, você pode fazer uma ultrassonografia para complementar o exame. Ela também é usada em mulheres que precisam fazer o rastreamento antes dos 40 anos, geralmente naquelas de alto risco, e também ela é usada para complementar o diagnóstico, quando é encontrada alguma alteração na mamografia, em mulheres de qualquer idade. Nós ainda temos a ressonância nuclear magnética,
que é outro exame que pode ser feito de rastreamento e não é usado muito rotineiramente por causa do alto custo. Então, ela é usada para fazer rastreamento em pacientes de alto risco, para o câncer de mama, ou também pode ser usada quando houver algum achado mamográfico ou ultrassonográfico que foi inconclusivo. Ficou na dúvida na mamografia ou na ultrassonografia, aí pode ser solicitada a ressonância para complementar o diagnóstico. Aí é importante a gente ter em mente que o diagnóstico definitivo do câncer, ele é feito por uma biópsia. Então, existem dois tipos que podem ser feitos. O PAF, que faz a biópsia com agulha fina, ou a biópsia com agulha grossa. O tipo da biópsia vai depender do tipo do tumor, das características e do que o seu mastologista, né, o seu médico indicar. A grávida pode ter câncer de mama e é bem difícil fazer o diagnóstico. Geralmente, por causa das alterações hormonais que vão ocorrer durante a gravidez, as mamas vão se tornar maiores, mais sensíveis, né, estão mais granuladas, estão bem densas, e é bem difícil fazer o diagnóstico, tanto para a paciente conseguir palpar o nódulo, quanto para o médico. Além disso, na grávida, não está indicado fazer aqueles exames de rastreamento. Elas só vão fazer o exame da mama se tiver alguma indicação clínica, alguma suspeita. Então, por conta disso, geralmente, quando uma grávida desenvolve câncer de mama, muitas vezes o diagnóstico já é feito em uma fase mais avançada do que seria se ela não tivesse grávida. E às vezes também, quando se faz o diagnóstico, às vezes o câncer já pode estar até disseminado, ter se espalhado, né, para os gânglios linfáticos. O câncer, apesar de ser uma doença grave, ele pode ser curado. Como há vários tipos de câncer, como eu mencionei no primeiro vídeo, a cura vai depender de algumas características do tumor e também do estágio em que ele foi diagnosticado. No geral, 1 em cada 3 casos do câncer pode ser curado quando ele é descoberto logo no início. Então, se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro, as chances de cura chegam até 95%. Quanto maior o tumor, menor a possibilidade de vencer a doença. Então, sendo assim, o tratamento vai depender de que estágio a doença foi diagnosticada. E o tratamento consiste de cirurgia, que pode ser conservadora. A cirurgia conservadora é aquela que preserva uma parte da mama, não precisa tirar tudo. O outro tipo é a mastectomia, que é aquela que a mama é toda retirada. No mesmo tempo cirúrgico, na mesma cirurgia, você já pode fazer a reconstrução mamária, que é feita com a prótese de silicone. Ainda temos a radioterapia, que é a irradiação da mama para destruir o tumor, e a quimioterapia, que é o uso de medicação na veia para destruir o tumor e destruir algumas células que já possam estar se espalhando. Então, essas duas são indicadas dependendo do estágio em que foi encontrado o tumor. Algumas mulheres ainda precisam fazer um tratamento que chama hormonioterapia, que é o uso de uma medicação que chama tamoxifeno. Elas usam durante alguns anos, depois do que termina o tratamento, que é para a doença ficar sob controle. Aqui a gente tem a cicatriz de mastectomia. Nessa imagem, a gente tem, na primeira imagem, a cicatriz de mastectomia, e na segunda imagem, ela fez uma tatuagem do bico do peito. Na primeira imagem, tem a cicatriz, ela fez uma mastectomia bilateral com a reconstrução e fez uma tatuagem para disfarçar a cicatriz. Nessa também, fez uma tatuagem para disfarçar a cicatriz da mastectomia. A prevenção, ela é focada nos fatores de risco modificáveis, que foi o que a gente viu no vídeo anterior. Quem não assistiu, é bom dar uma olhada. Esses fatores de risco estão diretamente relacionados aos nossos hábitos de vida e ao comportamento. E são abandonar ou diminuir o consumo de álcool, lembrando que a ingestão de 25 gramas de álcool por dia, em média, aumenta em até 40% o risco de câncer de mama. Adotar uma alimentação mais saudável, né? Com frutas e verduras, que são fatores de proteção para o câncer, e diminuir principalmente o consumo de açúcar
e de alimentos processados, como, por exemplo, refrigerante, pizza, bolacha industrializada, etc. Além disso, adotar a prática de atividade física, né? Então, atividade física regular também ajuda a diminuir os riscos e controlar a obesidade e o sobrepeso. Esses são os fatores principais. E para você que já foi diagnosticada com a doença, sabe quão impactante é receber esse diagnóstico, né? A doença ela tem tanto efeitos físicos quanto psicológicos que são devastadores. O impacto de uma cirurgia, né, que pode ser mutiladora, a possibilidade de disseminar a doença, queda de cabelo, tudo isso afeta muito a autoestima da mulher e os relacionamentos pessoais. E as evidências científicas mostram que o fato como a mulher encara a doença interfere muito na sua evolução. Por exemplo, sentimentos de desamparo, de desesperança, depressão, é um fator que prejudica a cura, prejudica o tratamento, a resposta do tratamento. É muito importante procurar o apoio da família, dos amigos e ajuda profissional. Quem busca o tratamento e restaura a saúde emocional consegue ter uma melhor convivência em família, pode escolher novas atividades e hábitos que vão trazer mais satisfação, né? Por exemplo, reforçar a religiosidade, praticar algum trabalho voluntário, praticar algum esporte de que gosta. Enfim, dar um novo significado, né, para a sua vida. A regra primordial é não se entregar. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de superação. Essa é a Ercilene. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em outubro de 2000, através de um exame de rotina. Ela passou por todas as etapas do tratamento e ela encontrou na família, nos amigos e principalmente em Deus as forças, né, para atravessar esse período difícil. Ela fazia parte do Ministério de Cura e Libertação da Igreja Católica, onde era conhecida por todos pelo desprendimento e a capacidade de ajudar os outros. Por diversas vezes ela levou amigos e conhecidos em consultas médicas e acompanhou vários tratamentos, esquecida da sua própria dor para viver a dos outros. E devido a isso ela era conhecida de praticamente todos os médicos da cidade. Eu estreitei minha amizade com ela quando minha mãe, que convalescia em estágio avançado de câncer de pulmão, começou a frequentar a mesma igreja. E ela foi diversas vezes lá em casa para visitá-la e confortá-la, juntamente com outras pessoas da igreja. Desse contato, ela também passou a frequentar o meu consultório, às vezes como paciente e às vezes levando outros pacientes. E nessas vezes era sempre impossível não nos emocionar. Na maioria das vezes chorávamos, não pela tristeza da doença dela, mas muito mais ela me apoiando pela doença da minha mãe. No ano de 2009, 9 anos após o diagnóstico, ela recebeu outro baque. Estava com metástase em alguns órgãos e, a despeito do tratamento e do diagnóstico, ela continuou com sua vida de auxílio e de entrega ao próximo. Ela era a paciente mais admirada e mais popular da oncologia e foi agraciada com o merecido título de embaixadora da esperança. E esperança foi tudo que ela nos deu durante os 19 anos que conviveu com o câncer, vindo a falecer no último dia 28 de setembro. Não se pode dizer que ela perdeu a batalha para o câncer. Ela venceu. Venceu por 19 anos e transformou a vida das pessoas ao redor dela. Ela nos mostrou que era possível vencer a guerra, mesmo quando tudo parecia estar contra ela. Ela completou sua missão nesse mundo. Esses aqui são alguns trechos extraídos do diário que ela escreveu desde o dia em que ela recebeu o diagnóstico. 19 de novembro de 2000. Fui internada para cirurgia. Antes de ir para o hospital, fui à igreja e assisti uma missa muito bonita, a qual foi celebrada especialmente pela minha saúde. Foi um grande reabastecimento de força e paz interior. Fui para o hospital com meu esposo e minha irmã, mas infelizmente não deixaram ninguém entrar comigo. Mas mesmo assim não fiquei triste, pois nunca me senti sozinha. Sei que meu Jesus não me deixaria. Ele se fez presente em todos os momentos, me aconselhando e enchendo meu coração de paz. Mesmo sabendo tudo o que eu teria de passar, de uma certa forma, me sentia tranquila.
Essa paz é só Jesus que dá. 5/2/2006. A mensagem final que deixo para cada pessoa da minha família, principalmente marido e filhos, é que se amem e se perdoem, pois só amando e perdoando poderão ser felizes, ter paz e chegarem à morada que o Pai tem preparado para cada um de nós. Ircilene. Oi meninas, então hoje a gente terminou o tema câncer de mama. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E semana que vem a gente vai falar sobre menopausa. Até lá!